Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Maria Antônia falando. E vamos para mais um dia de aula de matemática. Como tema hoje na nossa aula, iremos aprender sobre pontos no plano cartesiano, pares ordenados. Vamos lá? Bom, nesta aula estudaremos o plano cartesiano, os pares ordenados e como localizar pontos no plano cartesiano. Contudo, para uma melhor compreensão deste tópico, acrescentamos também alguns exemplos, além de situações e problemas resolvidos e comentadas. Vamos ver a introdução do que é plano cartesiano. Bom, quando estudamos o conjunto dos números reais representado pela letra R, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo na reta a seguir. Então, temos aqui a reta, né, onde vocês podem ver aqui, ó, que o que eu acabei de falar, o zero está localizado no centro e à minha esquerda estão os números reais negativos e à minha direita os números reais positivos. Essa daqui já é uma representação de uma reta com os valores negativos e positivos, certo? Bom, quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, o comprimento, como vocês podem ver aqui, e a largura, e pode ser representada pela figura a seguir. Então, essa figura aqui, ela é uma figura plana, certo? Eu tenho o comprimento e a largura. Bom, foi o matemático e filósofo francês René Descartes o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. Então vejam que sempre tem um matemático, né, por trás da história que cria essas coisas que dá sentido à matemática, certo? Bom, o plano cartesiano ele é formado por uma região geométrica plana, como a gente falou no slide anteriormente, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Como a gente pode ver aqui, ó, o plano cartesiano, né, toda essa região azul, e aí retas perpendiculares, recapitulando, são as que formam ângulos de 90 graus entre si. Então, essas retas vermelhinhas são as retas perpendiculares, aonde aqui no meio nós temos aqui ângulos de 90 graus, ou chamados de ângulos retos, que são esses quadradinhos com essas bolinhas, certo? Então, depois que vimos, né, o nosso plano cartesiano com as retas perpendiculares, vocês podem observar que as retas elas dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. E cada um desses quadrantes recebem um número ordinal. Então, começando aqui, ó, como está a setinha aqui, né, os quadrantes da direita para a esquerda, primeiro quadrante fica aqui nessa região do plano cartesiano, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, sempre no plano cartesiano, eu vou ter que lembrar que existem os quadrantes e saber onde cada um se localiza, certo? Bom, a reta horizontal, a reta deitada, é denominada de eixo das abscissas e é representada por x pertencente a reais, certo? A reta vertical, ó, a reta vertical, que é essa em pé, é denominada de eixo das ordenadas e é representada por y pertence a r, que é os reais. Então, recapitulando, eixo das ordenadas, essa reta do y, e essa reta de x, na reta horizontal, ela é chamada de eixo das abscissas, certo? Denomina-se par ordenado ao par x e y
no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, como vimos, né, que aqui está na horizontal, né, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, que é a reta que está na minha vertical. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, x é igual a 0 e y é igual a 0, como podemos ver aqui na figura, né, nessa reta. A origem do sistema de cartesiano, 0 e 0. Ponto de origem, ou seja, o ponto de origem dessa reta é 0, certo? Essa daqui é uma representação dos sinais das abscissas e da ordenada em relação aos quadrantes, como aqui, relembrando, aqui é o meu primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. Vamos ver alguns exemplos. Localizar no plano cartesiano x, 0, y, que 0 é o ponto de origem, os pontos A, letra A, 2 e menos 3, B, menos 5 e 1. Lembrando que o 2 é x, vai estar na reta x, e o menos 3 vai estar na reta y, certo? Vamos ver como é que vai ficar para a gente localizar ele no plano cartesiano. Então, primeiro, note que o ponto 2 menos 3 está no quarto quadrante. E o ponto menos 5, 1, ponto B, está no segundo quadrante. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui está o ponto de origem, que é o 0, né? E aí aqui está localizado o ponto A, onde 2 está no x e o menos 3 está no y, certo? E aqui, no segundo quadrante, está localizado o ponto B, que é onde está o menos 5, localizado na reta de x, e o 1 na reta de y. O segundo exemplo, ele pede para localizar no plano cartesiano também os seguintes pontos. No ponto A, menos 5 e 0, e no ponto B, 0 e menos 4. Aí, faremos a mesma coisa, né? Construiu o plano cartesiano, no caso, no exercício já vai estar construído, e aí vamos localizar esses pontos. O ponto A, vamos marcar o menos 5 e o 0, lembrando que o menos 5 vai estar na reta de x, né? Então, a reta de x está aqui. Então, menos 5, localizado aqui. O 0, não vou ligar para o 0. Toda vez que acontecer que o y for 0, né? Eu vou só fazer um ponto aqui em cima do menos 5, indicando que é o 0, certo? Não é necessário você ligar para o 0, só se for outro número a não ser 0. E também pede para localizar o ponto B, né, que localiza o 0 em x e em y menos 4, que está no eixo da reta y. Então, está aqui, ó. Como o 0 é no x e a gente não vai ligar, a gente só vai marcar o ponto menos 4 que está em y e fazer o ponto, colocando a letra B, indicando que é aonde está o número 0 também, certo? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês que vocês podem colocar os números se quiserem. Aqui está mostrando só o ponto onde marcou, né? Mas na reta, aqui nesse caso, estariam os números 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na reta Y também estariam localizados, mas como aqui é exemplo, a gente só está marcando os números mesmo. E aqui nessa reta aqui, no meu terceiro quadrante, são os números negativos de y e aqui os números negativos de x, certo? Continuando. Vamos ver outra situação problema. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas e colunas dessa planilha, indique as coordenadas da posição da célula do Excel que está o azeite. E aí, vocês podem observar aqui uma planilha do Excel, né?
E aí tem toda a lista de compra e nós vamos localizar onde está o azeite. Está aqui na célula C, né? No número 3. E aí vamos mostrar a vocês como é que localiza. Quando a gente analisou o layout de recorte do Excel, podemos concluir que a posição do azeite ele está na reta número 3, localizado na letra C. Então, a posição do azeite é 3C, ok? Se eu fosse perguntar onde é que estava localizado o suco, vocês iriam me informar que era no número 4, letra D. Então, ia ser 4D e assim por diante. Bom, vamos ver outra resolução de outra situação problema. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares, representados pelas letras A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares representados pelas letras A e B, a partir dos conceitos estudados sobre o assunto plano cartesiano e utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, dos lugares propostos. Vamos ver também a definição do que é latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E longitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano, que é no mapa mundi, e vamos localizar esses pontos que vocês podem ver aqui, o ponto A e o ponto B, certo? Eu queria saber a localização desses dois pontos. Bom, traçando o plano cartesiano, né, que no caso é a reta, aqui entre esses pontos, temos o ponto A, a latitude, aí nós vamos observar aqui que o ponto A está na reta, na posição aqui de número 40, ao norte, né, na reta norte, e a longitude está 80 em relação à letra W, né? E o ponto B, a latitude, vamos observar aqui, observando no S, está 20, e a longitude do ponto B está 40, aqui, ó, quando a gente sobe aqui, em relação à reta W. Então, a longitude marca as linhas verticais, né, como a gente pode ver, as linhas em pé, e a latitude são as linhas horizontais, como a gente pode ver, que é a linha deitada. Então, eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje a saberem o que é o plano cartesiano, a saber localizar os pontos. O exercício vai ser focado no que aprendemos aqui hoje, né? A ficha de exercício eu peço que vocês respondam com atenção. Qualquer dúvida é só me chamar no privado ou até mesmo no grupo. Tenham todos uma boa aula, fiquem com Deus, um forte abraço.